Agora, vamos continuar falando aqui sobre estruturas condicionais. Só que agora eu vou falar sobre o switch. Para que serve o switch? Bom, antes de entender a utilidade do switch, vamos imaginar uma situação. Pense que no seu jogo você vai ter personagens que vão ser, no caso, os vilões. Esses vilões, eles podem ter o quê? Estados. O que significa isso? Significa que em cada estado o vilão vai ter uma determinada ação, ele vai se comportar de uma forma diferente. Por exemplo, veja aqui. Perceba que eu escrevi 3 estados aqui. Sendo que o primeiro estado é o número 1, que significa coragem. Nesse estado, o vilão ele está com seu sangue no máximo, está bem armado e ele tem coragem o suficiente para encarar o herói, para tentar matar o herói. Já no segundo estado, esse daqui, ó, estado número 2, eu tenho escrito o quê? Meio termo. Por que isso? Porque o vilão que tiver esse estado, ele não é muito corajoso, mas ele também não é um covarde. Ele vai atacar o herói, mas ele também vai cuidar da própria vida. Ele vai fazer de tudo para não morrer. Já o terceiro estado, que é esse daqui, é o estado da covardia. É aquele vilão que tem medo realmente de ir para a luta. Ele vai te atacar na traição. É só se ele perceber que você não está vendo ele, não vai contra-atacar, algo desse tipo. Muito bem. Tendo isso aqui em mente, vamos criar uma variável inteira, né, tipo int, que eu vou chamar de estados. E eu vou dizer que é igual a 1. Muito bem. Para poder colocar uma ação em cada um desses estados, eu vou precisar do quê? Vou precisar de uma estrutura condicional. Eu vou precisar utilizar os ifs, else, if, enfim. Então, eu vou criar aqui uma estrutura para isso. If, esse primeiro if vai ser if estados igual a 1, vai ter uma ação. Quer dizer, se o estado do vilão for igual a 1, vai ter uma ação aqui. Essa ação eu vou representar aqui com uma frase, que é mate o herói. Desse jeito. Else if. O que significa isso? Caso contrário, né? Caso o vilão não esteja no seu estado 1, mas esteja no estado 2, o que ele vai fazer? Ele vai ter uma ação que, no caso, eu vou representar como mate se puder. Então ele vai matar o herói só se ele puder. Caso contrário, ele se protege. E mais um else if, que nesse caso é o do estado igual a 3. Estados, né, igual a 3. Aqui, o vilão vai ser um covarde, né? Corra agora. É isso que ele vai fazer. Correr, né? Fugir. E por último, um else, que é, né, para caso nenhum desses estados esteja selecionado. Se nenhum estado estiver, né, selecionado, então o que vai acontecer? Nenhum estado selecionado.
Maravilha. Feito isso, eu vou salvar. E veja que nessa estrutura condicional, eu consigo verificar todos os estados. O 1, o 2, o 3 e algum estado que não está, né, determinado, que não foi definido pelo programador. Legal. Veja que eu defini a variável estados como sendo igual a 1. Então, se eu executar esse código na Unity, eu vou ter que ter essa mensagem. Mate o herói. Vamos ver se isso acontece. Estou aqui na Unity. Deixa eu limpar o que já tinha anteriormente. E executo. E olha aí. Mate o herói. Tá vendo? Deu certo. Se eu troco o valor da variável, por exemplo, para 2, salvo. Venho aqui na Unity, vou executar novamente, e olha lá, mate se puder. Deu certo. Trocando para o valor 3, também vai funcionar. Só que nesse caso, eu vou ter a mensagem do covarde, né? Corra agora. E se eu colocar um valor diferente de 1, 2 e 3? Por exemplo, 4. O que vai acontecer? Simples. Eu vou pegar, vou executar, e o que vai aparecer é nenhum estado selecionado. Está vendo só? Então veja que funcionou legal, né? Esse esquema dos estados funcionou muito bem, utilizando somente os meus ifs. Só que isso daqui, você pode ver que não fica muito elegante, não é muito legal você deixar isso daqui no código. Por quê? Porque tem uma forma muito mais simples de se fazer isso, que é utilizando o switch aqui. O que eu vou fazer? No switch, eu vou passar para ele a variável que vai ser analisada, que é status, e depois disso, abro e fecho chaves, assim, e vou começar a colocar os cases. Olha só. Primeiro case, espaço, case 1, quer dizer, né? Espaço, 2 pontos, e vou para ação, que no caso aqui, eu vou até copiar. Vou copiar essa daqui, ó. Vou copiar esse print. Assim. E depois eu dou um break. Legal. Fiz isso, mas não expliquei nada, né? Por quê? Por que eu fiz isso? Simples. O switch ele vai verificar a variável. Ele vai verificar, no caso, utilizando aqui os cases. Ó. Por exemplo, case 1. Ele vai verificar se o valor dessa variável é igual a 1. Se for, então, tá? 2 pontos, eu tenho a ação determinada aqui. Terminei essa ação, então eu preciso parar. Eu preciso parar o switch. Então eu utilizo um break e paro ele. Agora, o que acontece? Eu tenho 3 estados, então eu não posso colocar somente um case. Eu preciso colocar todos os cases, os 3 estados e mais um default para pegar qualquer estado que não tenha sido especificado. Então, para isso, o que eu vou fazer? Posso até copiar esse primeiro case, colo, ó, desse jeito aqui. Case 1, esse daqui vai ser o case 2, este vai ser o case 3, e eu vou colocar a mensagem de cada um deles. Ó. O do 2 é esse, então vou colar aqui. O do 3 é esse daqui, eu colo aqui embaixo. E eu tenho esse, que é para quando eu não encontro, quando o valor que eu passei para estado, né, ele não foi especificado.
Então, o que acontece? Como é que eu vou fazer isso aqui dentro do Swift? Utilizando a palavra default, desse jeito. Default já significa o quê? Significa que ele vai ter uma ação, ele vai dar uma resposta para um valor que não foi especificado aqui nos meus cases. Tá? No caso, então, eu vou colocar default, colo aqui a mensagem, que é nenhum estado selecionado, e também preciso dar o break para parar. Desse jeito. Beleza? Vamos ver se isso aqui funciona também? Então vamos. Vou comentar aqui essa estrutura, né, condicional que eu fiz. Salvei, Ctrl S, vou na Unity, vou limpar o meu console e vamos lá. Ó, estados está igual a 4. Então eu executo e olha aí, nenhum estado selecionado. Funcionou. Se eu troco aqui o estado, ó, valor 1, Ctrl S, vou executar mais uma vez aqui na Unity. E olha aí, mate o herói. Então veja que tudo que eu fiz aqui utilizando if, else, eu posso fazer utilizando switch. E veja como fica muito mais limpo o código, como fica muito mais elegante. Tá vendo só? Então, isso daqui é uma ótima sacada. É claro que se você está começando nessa área de programação, se você nunca programou nada, é normal você não entender muito bem isso aqui a princípio. Então tudo bem, você pode utilizar aqui os ifs, os elses, não vai ter problema. Mas o ideal é que você, nos seus projetos, né, cada projeto que você for desenvolvendo, for evoluindo, procurar sempre ir aprimorando, né, os seus códigos, deixando eles mais elegantes, deixando eles mais compactos, enfim. Tá ok? Então tá aí. Esse é o uso do Swift.